Mateus capítulo 21, versículo 28 a 32 diz assim: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Obediência é a causa e é o efeito de uma fé saudável em Cristo. A obediência, ela molda e ela reflete o nosso amor, a nossa submissão a Ele. O contexto que nós lemos aqui, nós encontraremos no versículo 23 ao 27, os que precedem o trecho de hoje. Eu não vou ler por uma questão de tempo, mas Jesus estava sendo questionado pelos sumos sacerdotes e pelos anciãos sobre a autoridade, qual autoridade com que ele estava fazendo, ensinando aquelas coisas. E no versículo 23, e chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os principais sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade faz isto? E quem te deu tal autoridade? Então eles queriam saber, então, você está aqui, está ensinando, e quem disse que você pode fazer isso? Lembrando que eles eram os professores, os mestres, os doutores. Então chegou esse, não era estranho, mas chegou essa pessoa desautorizada e começou então a ensinar. E Jesus responde no versículo 25, fazendo uma pergunta sobre João. Note que no texto que nós lemos, ele fala no versículo 32 sobre João, que João veio e não creram em João, ou pelo menos não os anciãos e os sacerdotes. E no versículo 25 ele falou: o batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não crestes? Então Jesus aqui estava pegando eles. João, ele teve muito popularidade, foi muito aceito pelo povo, rejeitado pela grande parte dos anciãos, dos sacerdotes, mas o povo em si que ia ouvir, o povo comum, ouvia e creram, e eram por ele batizados. Só lembrando aqui, abrindo uma parêntese rapidamente, João não batizava o batismo de crente. João não batizava o batismo do novo nascimento. João batizava um batismo de arrependimento para o judeu se preparar para a vinda do Messias. Então o batismo de João não tinha nada a ver com o batismo que você e eu somos batizados. Era outro batismo completamente diferente. Nada a ver aqui. Mas enfim. Então o que nós temos aqui é Jesus respondendo, falando muito bem. Então João, a autoridade dele é do céu ou da terra? E eles disseram: bom, se a gente disser que é do céu, vai perguntar: então por que vocês não acreditaram? Interessante. Então aqui Jesus está expondo a relutância que eles tinham em aceitar a verdade. Eles sabiam, mas eles não estavam aceitando. Então Jesus contou-lhes esta parábola aqui que nós acabamos de ler. Mas que vos parece, o homem tinha 2 filhos. Então, nós vamos ver aqui, a partir desse relato que nós lemos aqui, sobre esse pai com 2 filhos, e vamos ver o que nós podemos aprender em relação à obediência. Nós vamos ver a fonte da obediência, de onde vem a obediência, qual a fonte da obediência. Isso é muito importante, porque nós devemos ser obedientes a Deus. Então, no versículo 28 diz: mas que vos parece?
Isso aqui é Jesus respondendo os anciãos. O que vos parece? O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Então, esse homem chamou o seu primeiro filho e manda ele ir trabalhar. E essa é a expectativa do pai. O pai tem todo o direito e autoridade de mandar o seu filho trabalhar na vinha do pai. Vinha essa que subsequentemente seria do filho, mas o pai manda, e a expectativa quando o pai manda o filho é que ele obedeça. Igualmente, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele espera, a expectativa é que nós obedecemos, é claro. Então, o que, o quando e o aonde é muito importante. E o texto deixa bem claro, não deixa nada à imaginação, ou à interpretação, ou à nossa opinião. Ele deixa bem claro o que, o quando e o aonde. E o que ele se refere aqui, o que seria trabalhar na vinha hoje. Nós vimos aqui, o homem tinha 2 filhos, dirigindo-se ao primeiro, disse: vai trabalhar, é o que? Quando? Hoje, agora, hoje, na minha vinha. Então, o comando de Cristo é esse. O que Deus Pai espera de nós é que a gente vá trabalhar na sua vinha hoje, não amanhã. Não ficar cantando as glórias de ontem. Ah, mas eu já fui muito, não interessa. Ele quer que eu e você trabalhemos a sua vinha. Recentemente tivemos uma mensagem aqui que eu trouxe sobre a colheita. A colheita está branca. Branca significa que ela já está no ponto, já passando da colheita. Então, Deus usa muitas figuras da agricultura, do trigo, do milho, de grãos em geral, da videira, do figo. Mas aqui então Deus ele espera a nossa obediência. E compreenda isso, obediência tardia é desobediência. Enquanto nós não obedecemos, nós estamos desobedecendo. Então aqui, vá trabalhar na minha vinha hoje. Amanhã eu vou. Tudo bem, mas até amanhã você está em quê? Desobediência. Então, enquanto nós estamos ponderando se nós vamos ou não fazer o que Deus quer de nós, e quando estamos raciocinando e justificando por que não podemos ir hoje, só podemos ir amanhã, enquanto nós estamos esperando, nós estamos de fato desobedecendo. Desobedecendo o comando do Pai. Pastor, eu não sei o que Deus quer de mim. Vou ser bem franco. O nosso problema não é que nós não sabemos o que Deus quer da gente. É que nós não gostamos. Nós não gostamos do que Deus quer de nós. Eu tenho certeza que Cristo, ao ser preso e ao se aproximar do seu martírio, do Calvário, do seu sofrimento, eu tenho certeza que ele não queria, tanto que ele pediu ao Pai, se fosse possível, que aquilo passasse. Ele terminou a oração como? Mas seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade. Se não tiver outro jeito, seja feita a vossa vontade. Então, enquanto nós raciocinamos se nós vamos ou não ir para o campo, para a vinha, fazer a obra de Cristo, eu estou nesse caso me referindo especificamente à questão de evangelização, mas pode ser outras áreas também. Não há outro jeito, porque existem coisas que se nós não fizermos, ninguém mais vai fazê-las. Efésios 2, versículo 8, 9, a gente conhece bem, mas o 10 fala sobre obras preparadas para que andássemos nela. Então existem obras que apenas nós podemos cumpri-las, e se nós não as cumprirmos, não vão ser cumpridas. Não do jeito que Deus deseja. Então o comando é claro, o comando é direto, se nós gostamos ou não. Muitas vezes queremos escolher aquilo que nós gostamos, escolher aquilo que nós não queremos, mas a verdade é que se nós vamos seguir o comando do Pai, como aqui o primeiro filho, ele falou que não ia, mas ele arrependeu-se e acabou indo. Mas enfim, vamos ver as respostas dos 2 filhos agora nos versículos seguintes, versículo 29 e 30, na sequência. Ele, porém, no caso, o filho disse: não quero. Não quero. Essa palavra não. O meu netinho, o Benjamin,
tem que 1 ano e meio, já 1 ano e meio. Você nunca verá uma pronunciação da palavra não tão eloquente e perfeita quanto que ele dá. Não. Muito sofisticada para uma criança desse tamanho. É um não perfeito. Não. Essa palavrinha, eu poderia até arriscar dizer, é a primeira palavra que nós aprendemos. Não. Não. O que foi que o filho disse aqui? Não. Seguido de quê? Quero. Ou seja, não é a minha vontade. Não é a minha vontade. Mas era a vontade de quem? Era a vontade do pai. Mas não era a vontade dele. E muitas vezes, como eu disse agora há pouco, não é uma questão que eu não sei. Esse primeiro filho não estava dizendo, o que meu pai quer de mim? Onde ele quer que eu vá? O que ele quer que eu faça? Quando ele quer que eu vá? Vá na minha vinde trabalhar hoje. Ele entendeu perfeitamente a questão que ele não queria. Ele disse, não vou, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. 30. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. Respondendo ele, disse, eu vou, Senhor. E não foi. Então note que o primeiro filho disse, não quero. A recusa inicial demonstrava o seu egoísmo e a sua rebeldia. Será que nós temos isso em nosso coração? Será que essas não são obras da carne que todos nós temos? Aqui ele começou refletindo a sua vontade própria, sua teimosia, o seu ego. O segundo filho, no entanto, ele disse, eu vou, Senhor. Ele inclusive deu o seu pronto consentimento, vá trabalhar na minha vida hoje, na hora. Vou sim. Estava demonstrando uma só aparente, obediência. Inclusive refletia submissão e também respeito. Eu vou, Senhor. O chamou de Senhor. Agora me diga uma coisa, do que adianta chamar Senhor e ele não foi? Ele demonstrou um pronto atendimento, ele demonstrou um respeito e submissão, se dirigiu ao Pai o chamando de Senhor, mas não foi. Esse é um Senhor muito vazio. Muito vazio. Se nós vamos ter Jesus como nosso Senhor, então quando nós dizemos eu vou, Senhor, eu serei, Senhor, eu farei, Senhor, eu obedecerei, Senhor, então nós temos que dar sequência e não como o segundo filho que disse eu vou, Senhor, e não foi. Jesus pergunta, qual dos dois fez a vontade do Pai? Foi o primeiro que disse não, mas se arrependeu e foi? Ou foi aquele que disse, Senhor, eu irei, e não foi coisa nenhuma? Esse fogo de palha, podemos dizer, esse emocionismo, esse pronto consentimento, essa demonstração de respeito, não serviu de absolutamente nada. Eu prefiro o primeiro filho que disse eu não quero, mas ele se arrependeu. E foi. Se arrependeu e foi. De início, o segundo filho, bancou o mocinho da história. O mocinho, o bonzinho. E o primeiro filho era o bandido. O rebelde. Qual dos filhos agiu melhor? O que falou bonito ou o que fez bonito? Recentemente eu estava tendo uma conversa com alguém a respeito disso. Eu disse, tenha muito cuidado quando você se projeta e você se coloca como sendo um seguidor de Cristo. Alguém que enche a boca e fala, Jesus é o meu Senhor. Já quase engasga. Mas é como o segundo filho. Senhor, eu irei. E não vai coisa nenhuma. Porque as pessoas estão observando. Nós somos admoestados a brilhar a nossa luz para que os homens vejam nossas boas obras e ir para a vida e trabalhar hoje como o Pai mandou, ou seja, obedecer ao Pai, para que eles vejam
suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. E muitas vezes nós enchemos a boca com o Senhor para cá, Senhor para lá, Senhor isso e Senhor aquilo, mas não tem lastro, não tem base, não tem nada, é vazio, é oco. Eu vou, Senhor, mas não foi. Versículo 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Os próprios sacerdotes disseram: o primeiro. E Jesus respondeu: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Por que isso? Porque eles se arrependeram, enquanto os sacerdotes e os anciãos não se arrependeram. Qual foi a mensagem de João? Arrependei-vos, porque o Messias está chegando. O povão se arrependeu, como ele diz aqui. Os publicanos e as meretrizes entram diante de vós. Eles não, porque eles se recusavam a arrepender. Eles não se arrependiam. Eles tinham o Senhor na boca, mas não tinham o Senhor no coração. Como o segundo filho. O segundo filho tinha o Senhor na boca, mas não tinha o Senhor no coração. O segundo filho falou: eu vou, Senhor, mas não foi. Esses eram os anciãos, esses eram os que não se arrependeram. Os publicanos, as meretrizes, eram como o primeiro filho. Falou: não quero, não vou. Mas se arrependeram. E depois foi. Quem fez a vontade do Pai? O primeiro filho, aquele que se arrependeu. Então, obediência é derivado diretamente do nosso arrependimento. O nosso arrependimento. Como sempre, está falando sobre direção. E direção, como eu sempre digo, é mais importante do que a posição. De pouco serve a posição correta se a direção está errada. Vou dar um exemplo aqui da história. Filho, para o segundo, vá trabalhar na minha vinha hoje. A posição dele correta. Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Posição correta, direção errada. Fez a vontade do Pai? Não. A direção errada custou-lhe a posição correta. Sim, nós devemos chamar de Jesus o nosso Senhor. Sim, devemos reconhecer o senhorio de Jesus em nossas vidas, mas não só de boca. Mas não só de show, mas de verdade, de substância. Já os outros, o primeiro filho, posição erradíssima. Posição erradíssima. Meu filho, vá trabalhar na minha vinha hoje. Não quero. Posição errada. Mas como ele se arrependeu, o que foi que houve? Ele foi. Então entenda, posição não é tão importante quanto direção. E direção é estabelecida pelo nosso coração. Então, se formos ter Jesus como Senhor, o tenhamos no coração e não só na boca. Porque o segundo filho tinha Senhor na boca, mas não no coração. O primeiro filho não tinha Senhor na boca. O primeiro filho tinha rebelião na boca, desobediência na boca, vontade própria na boca, insolência. Meu filho, vai para lá na minha vinha. Não quero. Eu não sei hoje, mas na minha época, se meu pai e minha mãe falassem: meu filho, coloque o lixo na rua. Não quero. E aí eu e o lixo para a rua na hora. Que insolência! Não quero. E quem te perguntou se você quer ou não? Eu sou seu pai, estou lhe dando uma ordem, obedeça. E logo depois vinha o... Pois é. O primeiro filho tinha rebelião na boca, mas o coração, sabe o que ele tinha? Ele tinha um Senhor no coração. Porque ele se arrependeu da sua rebeldia, ele arrependeu da sua insolência, se arrependeu do que falou ao Pai. E ele foi. O outro não. O outro tinha Jesus na boca, mas não no coração. Falou que ia, mas não foi. A posição correta sempre se perde com a direção errada. E a direção correta é determinada pelo nosso coração. Qual a fonte da obediência? Um coração correto perante Deus. Então, alguém que está desobediente para com Deus,
E quando eu falo para com Deus, desobediente quanto à palavra de Deus, os princípios de Deus, os ensinamentos de Deus. Essa pessoa tem um problema no coração. É o problema de um arrependimento imperfeito. Então, qual a fonte da obediência? Número 1, a obediência. Para que haja obediência, deve haver um comando. Nós só sabemos que somos desobedientes se nós desobedecemos o comando, o mandamento, a ordem. Onde não há comando, mandamento nem ordem, não existe desobediência, porque cada um pode fazer o que quer. Então, para que haja obediência, a primeira fonte é o comando. E nós temos a palavra de Deus. Nós temos os princípios, as doutrinas de Deus, que é o que devemos obedecer. Então nós temos as respostas dos filhos, e é isso, em essência, o que se resume em cada decisão que nós tomamos. Nós vamos fazer o que Deus nos manda, sim ou não. Se sim, nós vamos dar continuidade ao sim, e se não, nós devemos nos arrependermos, como fez o primeiro filho. Olha comigo agora para o versículo 32 do texto, onde nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a obediência e o reino de Deus. Por que, pastor, você fala isso? Bom, diz assim o versículo 32. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Então veja bem, ele está igualando aqui os anciãos e os sacerdotes ao segundo filho, o que falou que ia, mas não foi. E está comparando os publicanos e as meretrizes ao primeiro filho, que falou que não ia, mas foi. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. O problema é que não havia arrependimento, que, como nós vimos, é uma fonte, é uma das fontes da obediência. Então, quem se arrepende e faz a vontade de Deus é como o primeiro filho. E esse faz parte do reino de Deus, que a gente vê no versículo 31, que eu vou ler agora. Qual de vós fez a vontade do Pai? Disseram-lhe, o primeiro. Disse-lhe Jesus, é verdade, vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Então, qual o significado do reino de Deus, exatamente? Está falando aqui sobre salvação? Está falando sobre serviço? O que quer dizer isso? Está entrando ou fazendo parte do reino de Deus? Seria salvação? Seria santificação? Crescer na graça, crescer na fé? Seria isso? Fazer parte do reino de Deus? Na realidade, o sentido preciso do reino de Deus, ele varia um pouco de acordo com o contexto, mas de modo geral, ele se resume a uma referência ao governo de Deus, ao governo, ao sistema de Deus. Em termos específicos, é um governo espiritual, não é um governo deste mundo. Como Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Então, é um governo espiritual e é um governo que rege sobre os corações e as vidas. Jesus falou, está em vós, o reino dele está dentro de vós. Ele rege sobre os corações e as vidas daqueles que se submetem voluntariamente à autoridade de Deus. Então isso inclui salvação, mas também inclui você fazer parte da obra de Deus, da colheita no campo, da vide, como nós lemos aqui. Então tudo aquilo que envolve o plano de Deus, o governo de Deus, a autoridade de Deus, quando nós nos submetemos a Ele voluntariamente. Do outro lado, aqueles que resistem e desafiam a autoridade de Deus. Como assim, pastor, desafiar ou resistir? É você ver uma coisa na Bíblia e falar, eu não concordo com isso. Meu filho, vá trabalhar na minha vida hoje. Não quero. Se você e eu vemos alguma coisa na palavra de Deus, eu não gosto, eu não concordo, eu não quero, a nossa única solução correta é fazer como o primeiro filho. Se arrepender e fazer, eu vou fazer. Eu não gosto, mas eu vou fazer. Eu não quero, mas eu vou fazer. Eu não concordo, mas eu vou obedecer. Quando nós fazemos isso, nós estamos nos submetendo ao governo de Deus. E aqui nós temos a palavra de Deus
que delimina o que é o reino de Deus, que delimina a vontade do Pai para conosco, que delimina como devemos prosseguir, delimina como devemos andar, caminhar, nos portarmos neste mundo. E se nós nos rebelamos contra isso, então, muitas vezes nós somos aqueles que nós enchemos a boca como o segundo filho. Sim, Senhor, é Senhor para cá, Senhor para lá, Senhor para cá, Senhor para lá. Mas no fim estamos fazendo a nossa vontade. Jesus falou que tais eram os anciãos e os sacerdotes que estavam fazendo isso. Eles que saíam e faziam aquelas longas orações em público. Aqueles que dizimavam até do cominho e do hortelã, dizendo, se eles estão fazendo questão de serem vistos, dizimando do meu... O que é isso? É dar um grande show externo, é encher a boca, mas não ter substância nenhuma. Substância nenhuma. Então nós devemos nos submeter voluntariamente à autoridade do Pai para fazer parte do reino de Deus, e quem se recusa e desafia essa autoridade, então não faz parte do reino de Deus. Não faz parte desse governo espiritual. Não faz parte desse plano eterno que Deus tem. Eu pergunto, nós fazemos a parte do reino de Deus? Você faz parte? Ser salvo automaticamente nos coloca com parte do reino de Deus? Não necessariamente. Se você é salvo, você tem um pé, verdade. Mas se você está resistindo, se você está desafiando a palavra de Deus, então o seu outro pé não está no reino de Deus. Está no reino das trevas. Cristo morreu para nos livrar do reino das trevas. Que ousadia e petulância nossa está com o pé no reino e ficar colocando um pezinho fora. Que é exatamente o que o segundo filho fez. Encher a boca, mas no fundo está fazendo o que ele mesmo queria. Jesus falou isso dos líderes religiosos, mas vale para nós também. Como que nós estamos perante o reino de Deus? Nossas palavras estão correspondendo às nossas ações? As nossas atitudes refletem os valores que dizemos seguir? Que dizemos crer? Eu já dei esse exemplo várias vezes. Eu estou cansado de você contratar alguém, seja um mecânico, seja um pedreiro, seja o que seja. E a pessoa chega cantando hinos e dando um testemunho maravilhoso, aí fala assim, isso mal feito, te rouba, te enrola, mente. Você tem vários casos assim. Trocou uma peça, não trocou peça nenhuma, aí vem um perdido e chega e fala, ó, senhor Roberto, infelizmente essa peça aqui é original de fábrica. Não, mas o fulano trocou. Ele trocou. Pois o fulano enchia a boca de senhor para cá, senhor para lá, senhor isso, senhor aquilo. Triste isso. Quando o povo da luz caminha nas trevas. Fonte da obediência, então, é o arrependimento. Arrependimento leva a obediência verdadeira, obediência profunda. E se nós não estamos obedecendo, algo está errado com o nosso arrependimento. Nosso arrependimento. Arrependimento é a mudança que começa na mente. No Novo Testamento, arrependimento é a palavra metanoia. Meta, mudança, noia, mente, conhecimento, pensamento. Porque antes de mudar as nossas ações, antes de mudar a nossa direção, nós vamos mudar nosso pensamento, a nossa atitude em relação a algo. Então Deus valoriza fazer a vontade dEle. Fazer a vontade dEle, mais do que meras profissões vocais. Por mais dramáticas e eloquentes que elas possam ser. Existe urgência nessas decisões. Vá trabalhar na minha vida hoje. Decisão que você e eu precisamos tomar para com Cristo é para hoje. Eu vou seguir, espera um pouquinho. Mais tarde, deixa primeiro eu... É hoje. É hoje. O que Deus quer de você?
hoje. Hoje. Vamos evitar servir apenas de fachada, a servir de coração. Obediência verdadeira vem do arrependimento.